Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar hoje a nossa live com o Luiz Carlos Quartarolo. Tô esperando só ele conectar aqui para já chamá-lo. Jane, Gustavo, Ronaldo, Lucas, sejam bem-vindos. Entrou aqui. Deixa eu convidá-lo. Vamos ver, tá conectando. Olá! Opa! Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu aumentar aqui o som. Agora sim. E aí, acabou o programa, né? Tinha um programa antes da live. Acabamos agora às 7h30, já estamos de volta aqui, né? Ao vivo agora com você. Está sendo prazer em revê-la. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu queria agradecer, né, por ter aceitado o convite, para a gente conversar um pouquinho, bater um papo. E, para começar, eu queria saber como que foi o começo da carreira, né, como jornalista. Vou deixar você se apresentar, né, para o pessoal. Bom, eu sou Luiz Carlos Quartarolo, tenho 63 anos de idade, não é fácil chegar a essa idade, né, mas é muito fácil ao mesmo tempo. É só deixar o tempo passar e viver bem. E Deus me deu muita oportunidade, só tenho a agradecer. Bom, eu comecei lá em Piracicaba em 1972, a Rádio Alvorada de Piracicaba, tinha 14 anos de idade. Eu, na verdade, eu queria ser engenheiro agrônomo, não queria saber de esporte, né? Porque em Piracicaba tem a Exalc, né, a Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, que é realmente uma referência mundial até. E aí o meu pai é agricultor, aquela coisa toda, eu queria trabalhar com terra, né? Mas daí meu irmão trabalhava na rádio lá, era disc jockey, faltou um redator de esportes. Eu era um datilógrafo, mais ou menos, fazia datilografia naquela velha Remington. E precisava alguém copiar as notícias do jornal, não era nem redigir mesmo, né? Era mais um escrivão, vai. Aí eu fui para ganhar um dinheirinho a mais, acabei ficando na rádio, aí fui me apaixonando por aquilo, o vírus penetrou no sangue, e quando eu me vi, já estava no meio, fazendo jogos, fazendo programas. Então, né, porque muita gente da minha área fala assim, não, desde criança eu pegava latinha de massa de tomate para narrar. É tudo balela, né, na minha Já se opinião, né? imaginava, né, desde Eu criança? não, mas eu mudei de campo, né? Queria ser agrônomo, não sei se seria bom, né? E passei para o outro lado. E me dei bem, não posso reclamar de nada, atravessei grandes fronteiras, viajei o mundo inteiro com o dinheiro dos meus patrões, né? Até porque não tinha dinheiro para isso, mas a profissão oferece essa chance. E o repórter esportivo tem isso, né? Que a gente, embora tenha uma certa rotina, mas não é a rotina, porque todo dia você está fazendo uma coisa Coisa diferente, né? Um diferente. jogo diferente, uma E cobertura aí, diferente. Foi e fantástico. quando você começou, você imaginava onde ia dar essa carreira, onde você ia chegar, grandes emissoras, trabalhar com, né, grandes personalidades, Osmar Santos, Newton Neves? Não, na verdade, eu não me imaginava dessa forma, não. São pessoas, muitos dos caras que eu trabalhei, eu, por exemplo, quando cheguei na Rádio Gazeta aqui em São Paulo, o comentarista era o Pedro Luiz, né? Que é considerado um dos maiores locutores da história. Já era um senhor, era comentarista, me deu várias e várias lições maravilhosas, né, de como fazer as coisas. Eu ficava prestando muita atenção nele. E trabalhei com muitas pessoas que jamais eu imaginei, que eu era ouvinte dessas pessoas, né? E de repente eu fui chegando, fui me ombreando com eles, aprendendo. Eu não achava que ia chegar, porque eu sou de uma geração, você que é uma mentora de carreira, talvez entenda bem o que eu vou falar. Na minha época, nós tínhamos menos formação e mais campo de trabalho, né? A nossa escola era o campo de trabalho. A Hoje nós prática temos mesmo, né? isso. Hoje nós temos mais formação e menos campo de trabalho, que é uma judiação, né? Que inverteu. Então a gente era obrigado a fazer e aprender. E aprendia errando e acertando. E também observando. A gente levava em consideração que os que estavam na frente, os mais velhos, eram os nossos professores, na verdade, né?
Então a gente pegava muito disso. Eu nunca tive assim uma linha para seguir, imitar alguém. Mas eu colhi vários frutos de várias árvores para ser o que eu sou, né? Perfeito. Então foi Porque muito legal para mim. é muito bom isso, né? Poder trabalhar com pessoas que a gente se inspira, né? Que a gente pode aprender, que a gente tem a oportunidade de pegar um pouquinho de cada um e poder montar mesmo, né? O nosso próprio perfil, né? Entregar o nosso próprio resultado. Então, realmente, isso hoje ainda acontece muito, né? De você trabalhar em lugares que às vezes você não se identifica com a sua liderança, né? E aí você não cresce no lugar onde você está, porque você quer ficar lá na zona de conforto, né? Sem aprender novos desafios e sem ter alguém onde você pode modelar, né? Pode copiar o que a pessoa faz e poder aprender com ela. É verdade. E E eu tinha, assim, né? Eu me considero meio anarquista em algumas coisas, né? O meu trabalho facilitava isso, porque quem fazia a minha pauta era eu, né? Então eu errava e acertava por minha cabeça. Eu tinha essa liberdade, principalmente na Jovem Pan. Eu era chamado repórter especial, eu pensava, vou entrevistar a Tassiana. Eu ia lá, falava com você, montava a matéria, e assim por diante. Então, eu entrevistava todo tipo de jogador, de dirigente, de pessoas que interessassem. E fiz grandes matérias e também algumas matérias não deram certo, fazia parte do jogo, né? é assim que Então, se isso é um aprende. aprendizado. Mas Isso. eu fiquei muito anarquista, né? Eu não era muito de seguir pautas que vinham desenhadas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu crescia com isso, né? Então, isso foi muito bom para mim, porque desenvolveu, eu era obrigado a buscar alternativas todos os dias. Eu não cobri o clube diretamente na última parte, nos últimos 12 anos de PAN. Eu era obrigado a buscar matérias, né? Então, eu era um garimpeiro da notícia, ou da informação. Isso foi muito bom, foi muito E, bom. e assim você foi aprendendo, né? E tem hoje a sua personalidade, o seu perfil, né? A sua postura diante, né, do jornalismo. Eu sei que você é conhecido, né, por não ter medo de fazer a pergunta, seja para um jogador, seja para um técnico, né? Você vai lá e pergunta realmente o que você quer saber, né? E teve alguma situação que você fez algum tipo de pergunta e aí a pessoa não gostou da pergunta, gerou um desconforto? Sabe o que que é? A gente, na época, tinha muita proximidade com os jogadores, mais do que hoje. Hoje tem muito assessor de imprensa, nada contra, né? Tem que Antes, organizar mesmo. eu lembro que vocês iam lá, quando acabava o jogo, vocês já iam no vestiário, que vocês conseguiam A gente entrevistar ia os no jogadores, vestiário. não era? Agora tem que esperar eles irem lá para a É, sala. eu também não sei se tinha que ser tão aberto como era, né? Mas a verdade é que tinha menos gente cobrindo. Havia umas emissoras de rádio, televisão, e a gente ia para o vestiário mesmo, já adiantava o material, ou seja, acabava o jogo. O Cilinho, que era o técnico do São Paulo, tinha essa mania. Falava, vamos, todo mundo junto. Então os caras estavam tomando banho lá, você estava entrevistando os caras, oh, sai aí do chuveiro para falar um pouquinho. E eram nomes maravilhosos, né? Jogadores de seleção, jogadores campeoníssimos. Não era um jogador qualquer, não, jogadores grandiosos. Só que a gente tinha muita afinidade com eles também. E nessas polêmicas que aconteciam, é mais ou menos como na família, né? Você discute aqui, ali, mas no dia seguinte toma café junto, tá tudo certo. Tá tudo Eu bem. nunca, eu nunca fiquei de mal com ninguém, não tenho nenhum ranço com ninguém. Eu era muito chato, realmente. As minhas perguntas eram muito diretas. Mas sabe de uma coisa? Eu converso muito. Hoje eu trabalho com o Zete, que foi um grande goleiro de São Paulo, o César Sampaio, que hoje está na seleção brasileira. Os caras continuam sendo meus amigos, o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras. E eles falavam o seguinte, que a gente tinha essa coisa de falar muito de frente. E eles também respondiam para a gente de frente. Então não tinha, havia uma confiança, uma sinceridade, mesmo quando você fazia uma pergunta extravagante ou mais forte, e quando causava algum problema já resolvia logo também a polêmica, era muito legal. E a gente tinha essa convivência. Eu tenho várias e várias histórias com o Luxemburgo, com o Romário, com o Luiz Felipe Scolari, O com o Tele Felipão. Santana. Felipão, meu Deus do céu, Felipão eu vivia brigando com ele, mas eu adoro o Felipão. Eu torço agora pelo Cruzeiro por causa do Felipão, para ele trazer o Cruzeiro de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, porque ele é uma pessoa muito expansiva também, uma pessoa que bate de frente, né? E tem opiniões Personalidade fortes. forte. Mas ele é muito generoso. Mas ele é um cara bom, é uma pessoa boa, né? Ele pode até cometer alguns erros, às vezes, numa conversa com você, ou atropelar, mas ele é uma pessoa muito boa.
E é um cara que eu respeito demais. Eu tive várias discussões com ele, com o Luxemburgo, com o Telê. O Telê era muito chato, muito sisudo, mas eu também sou chato. Então não bicava às vezes. Mas são pessoas com as quais eu convivi, viajei em várias jornadas, em coberturas, e a gente se dava maravilhosamente bem, né? E o Scolari, por exemplo, na seleção brasileira, teve um dia, só para te contar uma passagem rápida, lá no Atlético Paranaense, no CT do Caju, a seleção para a Copa de 2002 estava concentrada lá. E treinando à tarde, ele tinha que nos dar a coletiva, ele marcou, né? Falou que ia nos atender às 18h30. E não era também como hoje. Hoje a gente olha para o celular, eu converso com você, você conversa comigo, as matérias são mais fáceis de passar. Então, por que era 18h30? Porque as emissoras de rádio tinham programas à noite, porque os jornais tinham que fechar, já tinha internet, mas não era, né, tão mobilizada como hoje. As TVs tinham jornais à noite, né, que iam repercutir o trabalho do dia da seleção, e era uma seleção que na época mexia mais que essa seleção atual. Aí ele ao invés de chegar na hora certa, ele foi atrasando o trabalho de todo mundo, né? Daí, quando ele chegou na sala, as pessoas estavam, né, num burburinho. E agora? Como é que vamos passar a matéria? Porque ainda tem esse negócio de mandar matéria para cá, para lá, às vezes até o motoqueiro levar a fita. Tem essas coisas ainda. A Globo, por exemplo, tinha o Jornal Nacional às 8h30. O rapaz ficava lá esperando o motoqueiro, esperava a matéria, entregava a fita, ele ia correndo para a central em Curitiba para passar para o Jornal Nacional. Quer dizer, então atrapalhava o trabalho dele. Ele não era obrigado a nos atender, isso é verdade, né? Mas havia o praxe, já que ele marcou, né? Aí estávamos todos lá. Aí, de repente, ele foi atrasando. Quando ele entrou na sala, alguns fizeram algumas perguntas. Aí o Silvio Barsetti, do Jornal da Tarde, o Estadão, na época, falou, olha, eu não tenho pergunta nenhuma para fazer para o senhor, que o senhor nos desrespeitou hoje, então, diante disso, não vamos nem conversar, não quero nem saber. Aí, na sequência, era eu que ia fazer a pergunta, né? E eu também era, na época, vice-presidente da CESP, da Associação dos Cronistas Esportivos. Eu falei, caramba, não posso deixar passar, né? Porque realmente desrespeitados. Falei, poxa, seu Felipão, e na época, você elogiar o Telê, o Felipão ficava meio bravo. Eu falei assim, poxa, Telê, ô Felipão, você sabe que a gente, às vezes, entrevista mais o cargo do que a pessoa, né? A gente entrevista o técnico da seleção brasileira, que circunstancialmente é um ou outro. Alguns transcendem o cargo, vale qualquer tempo de entrevista. Como o Telê Santana, por exemplo, ele já fez, ele já bufou. Eu falei assim, e poxa, a gente está aqui para entrevistar o técnico da seleção e você atrasou demais o nosso trabalho. Aí ele falou assim, olha aqui, na Jovem Pan você também é só o cargo. Eu falei, sim, mas eu sei, você é quem não sabe. Aí ele saiu da sala, bravo, pisando duro, não teve coletiva. Sabe? Nossa, acabou, daí, não teve. Acabou a conversa. O pessoal, nossa, e agora? E agora filma o técnico saindo da sala, abandonando a imprensa. Essa vai ser a nossa manchete amanhã. Aí no domingo seguinte, ele jogou com o Paraguai e ganhou no domingo seguinte. Quem estava no aeroporto para vir para São Paulo? Felipão, no mesmo voo que eu. Aí estava eu, foi como se não tivesse acontecido nada. Uma beleza, conversamos, papá. Daí ele falou, pô, você ficou bravo comigo. Eu falei, Felipão, você não podia ter feito aquilo, o pessoal... Daí eu expliquei para ele, olha, acontece isso. Poxa, mas aquele Silvio Barsetti é muito chato, não precisava ter falado. Eu sei que não precisava, você também não precisava falar daquele jeito. Não, mas eu não sabia, poxa, desculpa aí. No fim, ele ainda me deu uma notícia, falou, ó, vou levar o Edmilson para a seleção. Ele levou e foi para a Copa do Mundo, foi uma notícia legal que ele me deu. Quer dizer, não tinha esse negócio de ficar levando o assunto. Ele era muito legal, eu gostava dele. Mas eu brigava com ele também. É muito importante isso, né, no mundo corporativo, porque as pessoas têm opiniões diferentes, né? Cada um tem ali o seu trabalho, a sua área, e às vezes acontece isso, e a gente tem que mesmo saber diferenciar o que é o trabalho e o que é lado pessoal, né? Então, se a gente discorda em alguém, em alguma reunião, né, em algum projeto, isso não pode interferir no relacionamento, né? Quando a gente sai daquela reunião, né, e quando a gente tem que saber trabalhar com a pessoa, né? É muito também do que a gente fala da inteligência emocional, né? A gente também tem que se controlar diante das adversidades. Nem sempre tudo que a gente vai ouvir, a gente vai concordar, né? Tem muita coisa que a gente não vai gostar, que vai gerar algum sentimento que a gente não goste, e a gente tem que saber como reagir diante desse sentimento, né? Isso é muito importante. Muito legal. E é bom também, né? Porque
Porque se não houvesse isso, não teria conversa, né? Já imaginou todo mundo concordando? Exato. Ainda bem que há essa divergência. Exato, não tem conversa e não tem crescimento também, né? Ia ficar todo mundo no mesmo lugar, estagnado no mesmo lugar. Tá. Com certeza. É muito legal poder saber desses bastidores, né? Porque a gente vai lá, a gente assiste o jogo, né? A gente assiste a notícia e a gente não sabe tudo que acontece, né? Por trás disso. E me fala uma coisa. Além da qualidade, que tanto um elenco, tanto um técnico tem que ter, né? Pela sua experiência, quais são outros fatores que são fundamentais para que um time se destaque no campeonato, para que um time seja um campeão? Bom, o futebol é um negócio meio cruel, né? Porque o futebol é muito resultadista. E, ao mesmo tempo, eu entendo quando o jogador ele é meio assim alienado. Porque é muito difícil você trabalhar com vitória, derrota e empate toda semana. Se você vence, você é elevado ao céu. Se você perde, você vai para o inferno. E tudo é trabalhado em cima disso, o que é errado. Devia trabalhar em cima de desempenho, em cima de um trabalho a longo prazo. Mas não há isso. E cada vez está mais difícil, porque o futebol está muito profissional e a exigência do retorno é muito rápida. Então, há um investimento, mas as pessoas querem que o dinheiro volte logo, né? O jogador tem que jogar cada vez mais cedo, é mais cedo jogado às feras. E eu acho que a participação do técnico... Hoje o técnico, uma comissão técnica tem, às vezes, 30 pessoas trabalhando, tudo setorizado. A ciência entrou no futebol e veio ajudar. A digitalização, né, a internet, essas coisas todas, essa tecnologia também tem ajudado. Mas, no fim, quem decide é o ser humano, não adianta. Não adianta você ter tudo isso se você não tem um elenco de qualidade, se você não passa confiança. Então, é aquilo que o Tite fala com muita propriedade, que é a gestão de pessoas, né? Você comanda um grupo heterogêneo, que vem de todos os segmentos da sociedade, que às vezes não tem cultura, não tem banco de escola. O garoto saiu da favela onde almoçava, comia uma vez por dia, e de repente ele é levado a uma situação em que ele fica no hotel 10 estrelas, né, ganhando um dinheiro que jamais ele imaginou ganhar. Então, para administrar tudo isso, passa pelo treinador. Por mais que ele não queira, ele vai ter que administrar. E há jogadores, né, incríveis que jogam melhor sob pressão. E há aqueles que sob pressão definham. Então, há jogador que todo dia o técnico tem que falar para ele: olha, você é ótimo, você está me ajudando. Se houver uma crítica, ele definha. E também é uma crítica nossa da imprensa. O cara já começa, sabe, jogar mal, não começa, se comporta mal. Então, é uma série de coisas e, ao mesmo tempo, você tem que levar isso em consideração. Jogam 11. Dos 11 que jogam, 7, 8 estão com o técnico. Daqueles que ficam fora, os caras são meio neutros, mas vão para o banco. Os que não vão nem para o banco, é aquela turminha de e aí, como é que fica? Então você tem que ter uma capacidade muito grande de convergir todo esse pessoal para um objetivo só, pessoas que pensam diferentes, né? E pessoas que vêm de uma cultura diferente, às vezes, agora, inclusive, com muitos estrangeiros jogando juntos. Se você conseguir tudo isso, você tem fazer uma boa campanha. Eu digo assim, eu acho que o time tem que jogar bem. Acho que a internet tá... Ih, eu não tô ouvindo. Acho que eu não tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Agora eu tô. Até quando eu fui? Eu entendi você falando que tem as culturas diferentes e vem os estrangeiros e que a gestão, né, saber lidar com isso é o que vai fazer a diferença, né, no final. É por aí mesmo. E isso também não é garantia de vencer, né? O que a gente tem que analisar por exemplo, temos agora 2 times brasileiros da semifinal da Libertadores, que é a competição mais importante aqui do Cone Sul. Chegar a uma semifinal de Libertadores é uma campanha belíssima. Agora, o que nós queremos? Queremos que passe a final e seja campeão, e só um vai ser campeão. Então fica, às vezes, muito difícil você explicar para aquele torcedor que o time dele perdeu,
que apesar de tudo, fizeram um bom trabalho, que chegaram lá. Então, porque é jogo, e o jogo, por si só, já se diz, né? É jogo. E no jogo pode acontecer tudo, inclusive falhas. A questão de gestão de pessoas é importante não em qualquer lugar, né? Então, a gente tem sempre um time que as pessoas têm valores diferentes, experiências diferentes, a cultura, a criação, né? E a gente tem que saber identificar como cada um trabalha, como a gente consegue motivar cada pessoa e não querer tratar todo mundo da mesma maneira, né? Porque tem aquela pessoa, como você disse, sabe trabalhar sob pressão, tem a pessoa que não sabe. Então, a gente sempre tem que identificar como cada um gosta de ser tratado e tratar a pessoa dessa maneira, né? Às vezes as pessoas falam, eu vou tratar as pessoas como eu gostaria que elas me tratassem. Não, é o contrário. Você tem que tratar as pessoas do jeito que elas gostariam de ser tratadas, porque cada um realmente é diferente. Tem uma pergunta aqui que fizeram sobre a Copa. E você uma tem... entrevista sua... Pode falar. Alguma coisa? Tá. Eu vi uma entrevista sua... Pode tocar. Depois do jogo com a Alemanha, né? Que a gente tomou aquela lavada de 7-1, que nunca ninguém vai esquecer. E na entrevista, você disse que faltava organização, né? Que a seleção brasileira estava desorganizada. Daquele tempo até hoje, você acha que essa organização aconteceu? Ela melhorou? Olha, dentro do campo, o futebol brasileiro sempre teve algum tipo de organização, né? O futebol brasileiro é uma boa escola do futebol mundial e não perdeu isso por causa do 7-1. O 7-1, na verdade, foi atípico. Não é normal a Alemanha ganhar de 7 do Brasil e nem o Brasil ganhar de 7 da Alemanha. O Fernandinho, que era o volante daquele time, ele conseguiu errar 4 jogadas e as 4 jogadas terminaram em gol, que não é normal, né? Tinha um técnico no Milan que dizia o seguinte, um time de futebol ele erra de 3 a 5 vezes por tempo de jogo. Erros graves, erros mais ou menos, erros leves. Se o adversário aproveitar, você daí vira basquete, você toma uma goleada. Mas normalmente não se aproveita tudo, né? E você também aproveita os erros do adversário. O Brasil, aquele dia, deu tudo contra. O problema da organização é a da CBF, é dentro da comissão técnica, é o trabalho, é a infraestrutura, que as pessoas não só pensam em dinheiro, não se organizam, né? E a gente vive repetindo erros. Agora, o resultado em si, ele também é reflexo dessa falta de trabalho. Veja você, a seleção brasileira hoje, ela se reúne 3 dias antes de cada jogo das eliminatórias e joga, né? E vem jogadores de vários times. E às vezes as pessoas não entendem porque o Tite convoca muitos jogadores que ele confia. Por quê? Ele tem que contar com alguém que ele confia para fazer o que ele pretende fazer. Então não dá para fazer muita experiência, porque pode vir um grande jogador, mas que joga de uma forma diferente no seu time, até se adaptar ao que ele quer, ao que ele precisa, teria que ter mais tempo de treino, e ele não tem. Porque os caras chegam na segunda, daí tem que tirar o avião do corpo, como eles falam, né? Porque vem da Europa a maioria. Na terça treina mais ou menos, na terça e joga na quarta. Então, isso não é de hoje que acontece. Mesmo em 2002, o Rivaldo era um jogador de 1,90 m. Ele me falava assim, quando eu saio de Barcelona, eu pago a diferença para vir de primeira classe. Porque a CBF não percebeu que as pernas dele eram muito valiosas e mandava ele vir econômica. Então, ele viajava com a perna para fora. E tinha acabado de jogar pelo Barcelona. Quer dizer, o cara queria descansar, né? Então ele pagava a diferença, ele e outros jogadores, para poderem vir mais confortavelmente. Aí chegava aqui, não treinava, porque chegava na segunda, treinava um pouquinho na terça para desintoxicar, né, para ganhar campo, movimentação, e jogava na quarta. Aí não jogava bem, aí era vaiado. Então é muito complicado, isso é falta de organização. Agora, é só do Brasil? Não. É que o futebol virou uma mina de dinheiro e o cara é obrigado a jogar. E agora, com a pandemia, é jogo todo dia. E ainda tem um jogador com Covid, porque o jogador que pega... Todos que passam por essa terrível doença têm uma certa sequela, uns mais, outros menos. Então, eu tenho vários amigos que tiveram, um não consegue lembrar de certas coisas, outros têm dificuldade motora na mão, na perna, né? E o jogador também deve sentir da mesma forma. É claro que ele tem uma recuperação melhor que a nossa, mas o cara que corre 10 quilômetros por jogo, quando chega a 5 mil quilômetros, 5 mil metros, melhor dizendo, né? 10 mil metros por jogo, ele chega a 5 mil metros, ele vai faltar respiração também.
E as pessoas não estão levando isso em consideração. Então, é um conjunto de coisas que desemboca no gramado e também o jogador não tem participação nenhuma, porque ele não se posiciona. Então, é muito complicado isso, né? É por isso que, às vezes, né, a gente vê jogadores que são bons, que são conceituados e que têm alguma performance diferente do que todo mundo imaginava, né? Porque tem todas essas condições que proporcionaram isso, né? Esse resultado, esse impacto nele, né? Então, a organização é essencial, né? Em qualquer área, na nossa vida, né? Se a gente não é Sim. organizado, a gente não consegue fazer o que a gente tem que fazer. A gente, né, fica procrastinando, sempre vai deixar para depois. E aí a gente não vai atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. E a gente leva aquela vida, né, de dormir, acordar, trabalhar, pagar as contas, dormir. E aí esse ciclo se repete, né? Então, a organização realmente... E o Brasil, ele teve muitos grandes treinadores, né? Já foram citados aqui o Tele Santana, o Luxemburgo, o Filipão, tem o Muricy também, eu sou São Paulina, então, né, vamos falar um pouquinho dele, que ele passou lá pelo São Paulo. Aqui é trabalho, é trabalho. E o que esses treinadores, eles tinham em comum que fizeram com que eles fossem vitoriosos, com que eles fossem destaque na carreira deles? Eu acho que o principal é que eles tinham muita liderança e a melhor coisa é o liderado acreditar no líder. Quando perde essa confiança, você não consegue fazer mais nada, né? Então, essas pessoas citadas por você, eles tinham muita liderança, eles tinham muito poder de convencimento do que eles pretendiam fazer, e daí o liderado, no caso o jogador, começa a sentir no gramado que a coisa resolveu, ou seja, nossa, ele falou que ia acontecer, aconteceu, ou pelo menos deu um caminho. Então as pessoas começam, olha, esse cara aí é diferente, né? Então veja você, o Cilinho, para mim foi um gênio, né? Trabalhou no seu São Paulo também. O Cilinho era um cara muito à frente do seu tempo, sem essa base toda de tecnologia de hoje, ele já pensava muitas coisas que hoje estão aí. E os jogadores, é incrível que o próprio Luxemburgo também é assim. E às vezes jogadores que não conseguiram jogar com eles, que foram afastados, que viraram reservas, os caras têm uma certa raivazinha ou mágoa dos caras. Mas quando você pergunta, eles falam assim, não, saber de futebol sabia demais. Ou seja, você conquista quando você demonstra conhecimento, saber, sabe lidar também com o grupo e dá o resultado, porque você fala, ó, vamos fazer isso, que nós vamos chegar lá, né? E o time vai para campo e faz, você fala, não, o cara estava certo, esse é o caminho. Aí você abraça o treinador, você joga. E há um outro tipo de treinador, que é um líder, como o jogador, né? Às vezes tem um jogador que fala muito, a gente fala, tá o líder, é o capitão. Mas há o líder técnico, o Ademir da Guia, o Raí, o próprio Pelé, que nunca usou faixa de capitão, esses são os líderes por ascendência técnica. Porque o jogador olha para ele e fala, não, esse aí já é demais, né? Esse é o Zidane, com esse aí não vão mexer. Vamos acompanhar o que ele faz. Sem falar, o cara lidera. E há outros que são tão boa gente, como o Pepe que jogou no Santos, também foi campeão pelo seu São Paulo, dirigindo o time de São Paulo em 86. Ele era uma figura humana, ainda é, graças a Deus, né? Escapou da Covid com 84 anos. Veja você. Nossa. E ele é o cara do grande ataque do Santos, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe da década de 60. Bicampeão do mundo, quer dizer, tem uma história. Mas ele, taticamente, não era nada soberbo. Mas os caras, o Gilberto Costa, que jogou com ele na Inter de Limeira, falou assim, a gente jogava para ele. A gente falava assim, a gente não pode deixar o seu Pepe perder. Então, aí um repórter que estava nessa conversa, né, falou assim, tá vendo? Então ele não sabe nada. Falou, não. Você quer coisa melhor do que o cara que é comandado jogar pelo seu comandante? Quer dizer, então ele tinha também essa faceta, que ajudava muito, e há muitas pessoas que trabalham assim e conseguem vitórias também, da mesma maneira. Que é poder ter a confiança, né, na relação entre o líder e o liderado, né? E exatamente isso. Se o líder falou que é para esse lado, vamos para esse lado porque vai dar certo, né? E aí as pessoas confiando, elas vão lá e tem esse resultado, sim. E todos esses citados, realmente, eles têm uma liderança muito forte, né? Tem gente que acha que a liderança, a pessoa já cresce com a liderança, né? Eu acho que pode ter um pouco disso, mas na minha opinião a liderança ela pode ser desenvolvida, né? A gente pode desenvolver as competências que um líder precisa para que ele consiga um bom resultado.
E agora, uma curiosidade. Já teve algum jogo, assim, né? Algum jogo muito decisivo, onde estava lá o estádio cheio, né? A torcida naquela pressão, né? Com o time. E aí o time estava passando por uma situação que, por uma tomada de decisão do técnico, ele tomou a decisão correta e ele virou aquilo que ninguém imaginava, que ninguém esperava. Ah, teve muitos já, né? Porque às vezes o técnico mexe. Por exemplo, aí eu trabalhei muito cobrindo Palmeiras e São Paulo na época. O Tele Santana era fenomenal. Ele melhorava o jogador no dia a dia. Mas na hora do jogo ele mexia pouco. O Luxemburgo já era mais cerebral na hora do jogo. Teve um jogo no Morumbi e que a torcida do Palmeiras começou a chamar o Luxemburgo de burro, burro, burro. O time perdendo o jogo, e burro, tira esse, põe aquele, seu idiota, burro, fora Luxemburgo. E a torcida do Palmeiras ficava atrás dele, lá no banco, né? Embora na arquibancada, mas dava para ouvir tudo. Aí ele fez uma modificação e o time virou para 3-2. Aí ele virou para a torcida, burros são vocês, burros são vocês. Quer dizer, tinha essas coisas, né? Sim. E tem, essas histórias existem. Tem uma história engraçada do Levir Coupe, que virou até livro, que chama-se Burro com Sorte. O Levir Coupe era técnico de um time chamado Criciúma, que é da cidade de Criciúma, e ele estava tentando ganhar um jogo, lá estava 0-0, 0-0, 0-0, e o time não andava. Aí, atrás do banco dele, lá o estádio é pequenininho, ficou atrás do banco dele, tipo assim, 3 metros à distância, xingando o cara. Burro, Levir Coupe, burro, não sei o que lá. E o time não andava, não andava, não andava. Aí tinha um jogador no banco que já era veterano, era bom jogador, mas não estava mais em forma, né? Mas ajudava, chamado Griso. Aí ele falou, vou botar o Griso para entrar tocando para ver se a gente consegue um gol, né? Aí ele botou o Griso, a hora que ele botou o Griso, o cara, burro, vai botar esse velho, esse cara não vai ajudar. Aí daí 5 minutos, mais ou menos, faltando para acabar o jogo, o Griso deu um toque para cá, outro toque para lá, recebeu de volta e fez o gol. Aí ele olha pro cara para, né, fala, tá vendo? Mesma O cara coisa. falou assim, burro com sorte. E aí virou um livro, olha só. Aí o Levir Coupe, que é um cara maravilhoso, também a pressão escreveu um livro sobre isso. Uhum. É. Ixi, o áudio sumiu de novo. Não tô ouvindo. Ainda não. Não voltou. Será que sou só eu que não estou ouvindo? Pessoal, vocês também não estão ouvindo. Quer sair e puxar de novo? Você sai e aí eu te conecto de novo. Espera aí. Deixa eu tentar remover ele. E eu vou chamá-lo novamente. Vamos ver se ele conecta. Vocês estão me ouvindo ou também não estão me ouvindo? Oi, oi. Agora sim, agora eu estou ouvindo. Alguém está me ligando aqui? Alô, quem está me ligando? Espera um pouquinho que eu estou no ar. E atrapalha o celular aqui, que a gente... Eu mesmo que eu não atendo, ele começa a interferir. E como eu sou jurássico, eu não sei como mexer com isso aqui, mas eu vou chegar lá. Então, como eu estava te dizendo, ele escreveu um livro e esse livro, toda a renda desse livro, ele reverteu para uma casa de caridade em Curitiba. Foi um negócio que ficou até legal. E depois ele ficou amigo do torcedor, inclusive, que eu chamava de burro. Foi muito bom. Olha, que interessante, né? E imagina a pressão do jogador, que também foi xingado, né? Quando o técnico decidiu colocar ele em campo, né? E aí, mesmo com isso, ele foi lá e ainda conseguiu fazer o gol, né? Nos 2 casos citados, né? Foi muito legal, foi muito legal. Bela história, né? Muitas histórias, né? Imagina. Agora, como que anda a vaidade dos jogadores hoje, né? Porque, às vezes, o jogador ele é bom, ele é o capitão, ele é o destaque,
mas a vaidade, o comportamento dele acaba não agregando ao time, né? E até desagregando, né? Ele acaba contaminando outras pessoas, e aí o resultado da equipe como um todo, ele é atrapalhado por causa dessa postura desse grande jogador que tem a vaidade aí, né, não muito nivelada. Então, Tassiana, você é aquilo que a gente falou no começo, né? De uma hora para outra, o cara começa a ganhar muito dinheiro, muitas pessoas se aproximam para aproveitar da situação. Se ele não tiver um empresário, alguém que o ajude, porque ele não fica o dia inteiro no clube, não fica o dia inteiro com o jogador, com os companheiros e com o treinador. Ele tem família, ele tem amigos, né? E aquilo que eu falei, a formação conta muito nesse momento. Então ele começa a ficar deslumbrado. Tem um jogador no São Paulo chamado Palinha, que ele trocava de carro todo mês. Todo mês ele trocava, botava. Aí o Tele falou, olha, se você trocar de carro novamente, você não joga mais. Pô, mas eu gosto de carro. Quem está ganhando dinheiro é a concessionária. Você tira o carro de lá, já vale menos. Você vai lá, vende para o cara de novo mais barato. O cara vai lá, zera o velocímetro e vende como novo. Deixa de ser idiota. Compra uma casa, né? O Tele fazia muito isso. O Macedo, que jogou no São Paulo, um dia apareceu para treinar com o cabelo rastafari, todo bem feitinho. O Tele falou assim, volta para casa e tira isso, que aqui você não vai jogar. É até uma invasão de privacidade. Seria hoje, seria discutível. Mas a verdade é que se você não orientar, não tem jeito, né? E tinha um jogador chamado Anderson, que jogou no Grêmio, e que foi jogar em Portugal, depois jogou na Inglaterra. Era bom jogador, um canhotinho. Mas ele não pensava muito. Ele, com 16 anos de idade, tinha 3 celulares e comprou um carro sem ter carta de habilitação. Para você ter uma ideia como é que era. O Celso Roth queria matá-lo, né, o técnico. E daí ele foi jogar na Europa, até falaram assim, ele é tão inteligente que ele foi para a Inglaterra, não aprendeu inglês e esqueceu o português, não fala mais. É uma brincadeira que faziam com ele. Aí ele estava na seleção brasileira, era jogador de muito bom nível, e aí na Copa América de 2007 na Venezuela, eu estava lá, e daí o Mauro Naves falou assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer matéria hoje? Porque quem vai passar aqui para falar com a gente é o Anderson. Ele não fala. E realmente ele não tinha conteúdo nenhum. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, mas não tem outro jogador para falar com a gente? E ele era um reserva que iria jogar no domingo. Não, vamos falar com ele. Daí ele vem vindo, né? O Mauro falou, vamos ficar nesse canto aqui, vamos ficar. Aí vinha um, a resposta dele dava 10 segundos, 5 segundos. Você ia ter que emendar para fazer uma matéria. Aí quando ele chegou em mim, eu falei assim, ô Mauro, eu vou perguntar um negócio diferente para ele. Aí o Mauro Naves falou assim, o que você vai perguntar? Falei, deixa comigo. Aí ele vinha com o cabelinho tudo rastafari, né? Que o pessoal chamava de Rasta Safari. Aí ele foi chegando, falei assim, ô Anderson, vem cá. Quanto tempo você leva para fazer esse cabelo aí? Eu acordo às 6 da manhã, e tem 1 hora que eu fico na frente do espelho fazendo esse cabelo, puxo para cá, puxo. Foi a resposta mais longa que ele deu naquela entrevista. Falou quase 1 minuto e meio sobre o cabelo. Né? Tá bom, que beleza. Aí o Mauro falou assim, você salvou minha matéria. A matéria vai ser sobre o cabelo dele. Agora vamos conversar entre nós dois, ele falando. Você acha que o cara que está preocupado com o cabelo vai jogar bola? E não jogou, né? Então tinha que ter orientação, não é proibir, mas ter orientação. Porque eles ficam deslumbrados. E depois acaba o futebol sem orientação, ficam pobres, né? Aí é muito complicado. Exatamente. E um momento mais emocionante na carreira? Puxa vida, eu fiz grandes decisões, fiz Copa do Mundo. O momento que eu mais fiquei triste, que eu depois chorava que nem criança quando saí do estádio, foi a morte do Serginho, o quarto zagueiro do São Caetano, lá no Morumbi. Foi um meio de semana à noite. Ele morreu no campo, na verdade. Né? Falaram, morreu, na verdade, ele morreu aos pés do grafite. Né? Eu nunca mais me esqueço daquela cena, porque eu estava atrás do gol ali, estava a 3 metros, ia ter uma jogada de escanteio, e ele se esparramou, vamos dizer assim, né? Caindo em cima da perna do grafite. E num primeiro momento o grafite achou que ele estava zombando, fazendo brincadeira, e falou, sai para lá. Quando ele viu que a coisa era séria, ele ficou desesperado. E a gente tem a impressão, tivemos a
impressão quem estava ali, que faleceu ali, infelizmente. Aquilo foi muito difícil porque a cobertura continuou e a gente tinha, sabe, que contar as coisas e sabendo que o cara já tinha ido, né? Daí eu entrei no ônibus do São Caetano, todo mundo estava chorando. O Anderson Lima, o Magrão, jogadores que jogavam, falaram assim, olha, a informação é que o Serginho se foi. Então, sabe, a gente conseguiu fazer o trabalho, mas quando eu entrei no carro, depois para sair, eu fiquei muito mal. Né? Fiquei muito mal. Então, essa foi uma emoção negativa, né? Mas uma coisa que me marcou demais e que valoriza a nossa vida, porque você é um ótimo. O cara tinha acabado de tirar a bola para escanteio e daí, num segundo, faleceu. Isso realmente eu nunca mais esqueci, me marcou demais. E tem muitas histórias de Copas do Mundo, né? Eu vi o Maradona jogar de perto, um negócio absurdo, né? Eu vi na Copa de 86, vi na Copa de 94, quando foi pego no doping, 90 na Copa da Itália, um negócio absurdo, né? Daí quando me perguntam, quem jogou mais, Messi ou Maradona? Maradona, né? O que ele fazia é um negócio absurdo. Eu peguei o Pelé já no final, mas já não era mais o Pelé, mas dizem que o Pelé pela metade ainda era muito grande, né? Então era jogado demais, né? E vi coisas maravilhosas. Tem um gol do Marcelinho, do Corinthians, contra o meu time lá na Vila Belmiro, que eu sou santista, quando ele dá o chapéu no Ronaldo Marconato, embora sendo contra o meu time, uma das coisas mais lindas que eu vi, né? Vi o seu São Paulo contra o Guarani, em Campinas, fazendo uma reviravolta em cima do Guarani. Então tem muitas histórias assim de convivência com o jogador. Então tem muita coisa gozada que se for botar dá um livro, né? Aliás, todo mundo fica me cobrando para contar essas histórias. E são coisas que, sabe, indeléveis, né? Tive no Japão com o Santos e com o Corinthians. São coisas... A história dos seus ancestrais, eu falava assim, o Japão está 250 anos na frente do Brasil. A Europa está 150 e os Estados Unidos 100, né? Porque você deve conhecer, a gente ficava aquele Shinkansen lá que ia passar 15 horas, 35 minutos e 30 segundos, a gente não acreditava, né? Como brasileiro, não, vai atrasar. Não atrasava. Mesmo, né? Passava. Aliás, no Japão tem uma história que não é tão emocionante, mas ela é muito curiosa para nós brasileiros. Para você, que conhece bem o país dos seus ancestrais. Eu ainda não tive a oportunidade de ir até o Japão, está na minha lista então vá. Ser realizado. Então vá. Mas eu vou. O único problema é que você é capaz de querer ficar lá, o Rafael vai dançar. Mas tudo bem. Ele vai querer junto, tenho certeza. Não, deixa ele aqui. Olha, a gente ficou hospedado, né, concentrado em Nagoya, né, porque era Copa... Aliás, Toyota, que era a Copa Toyota, o Mundial de Clubes. E os times treinavam em Nagoya, né? Então tinha um ônibus que levava a delegação e também levava a imprensa em outro ônibus para os treinamentos. E o Muricy Ramalho, com o Santos, tinha mania de treinar na hora... Ele falou, vou treinar à noite na hora do jogo. Tava um friozinho de -7, -5, né? Uma beleza. Mas tudo bem. E a gente todo encapotado, aquela coisa toda, né? A gente não está acostumado, é um país tropical, o nosso. Aí chegando lá, eu ficava na cabine fazendo meus boletins, depois entrevistar os caras. A gente não tem essa mania de trabalhar com luva, você não consegue abrir microfone, para nós atrapalha, a gente não está adaptado a isso. Então era tudo meio corrido. Então tirei a luva, botei do lado, né? E comecei a fazer meu trabalho, entrevistar um, outro, deixei lá. Aí acabou, fui pro ônibus, fui embora, deixei o par de luvas lá. Aí no ônibus eu falei assim, nossa, esqueci, amanhã eu vou levantar mais cedo e vou comprar um par de luvas, porque vai ser duro de novo, né? Aí o cara estava do meu lado, um japonês, falou assim, não, senhor Luiz, não precisa não. Amanhã vai ter treino lá de novo. O senhor pega as luvas de volta. Que pega de volta? No mesmo lugar. Já sumiu. Cheguei lá, você não acredita, Tassiana. Estava até com a neve em cima. Foi só chacoalhar um pouquinho assim. Não. Então, contar isso aqui, as pessoas falam que eu sou mentiroso, né? Porque, não deve ter. Mas é um negócio maravilhoso, né? Então, a outra cultura. É cultura. Não, atravessar a rua, eu vi um batalhão atravessando a rua e todos os trânsitos parados esperando e não teve uma buzina, pelo amor de Deus, né? Se aqui a gente é atropelado. Então, tem essas coisas, daí você volta para cá e fala, nossa senhora, voltei para a selva. Porque a maior culpa do nosso país, sei como é. Nossa.
É É isso aí. isso mesmo. Ah, que legal, que bacana. Você falou sobre a Vila Belmiro, né? Eu tenho uma lembrança minha da minha infância. O meu pai é santista também, tá aqui na... E aí um dia a gente estava lá na porta da Vila Belmiro, não ia ter jogo, e aí ele pediu conhecer e eles deixaram a gente entrar no campo. E aí eu lembro eu correndo, né, até o gol. Depois eu ficava até cansada, que eu era pequenininha, eu não conseguia nem voltar de tão grande que era assim o estádio. Aí me veio essa lembrança agora. Ah, que bacana. Queria agradecer, né, por essa conversa, por poder ter Como é que chama compartilhado seu com a pai? gente tantas experiências. Você está ouvindo? Tô- Você travou, eu estou te ouvindo. Oi, oi. Oi, Voltou? Tá pode me falar. ouvindo? Ele chama Paulo. Ô, seu Paulo, estamos bem, hein? Então, queria agradecer, né, por tanta história, por tanta experiência. Foi muito bom saber um pouco mais de coisas que a gente nem imagina, né? Que a gente não está acostumado, não é a nossa realidade. E para finalizar, qual a mensagem que você pode deixar para aquelas pessoas que querem trabalhar no ramo esportivo hoje? Olha, ao trabalhar no ramo esportivo é uma coisa específica, né? Eu acho muito legal. Para mim foi muito bom que eu conheci países que jamais imaginei conhecer, pessoas que eu jamais imaginei conhecer. Eu continuo, não sei se eu sou muito inocente ainda, com meus 63 anos de idade, mas eu acho assim, eu acho que a grande porcentagem das pessoas são boas. Há uma minoria que estraga tudo, mas a gente que tem um... E quando eu falo são boas, não é que a gente não tenha defeitos. O ser humano tem defeitos, nós temos defeitos. Nós não somos... E seria muito ruim ter um cara perfeito, né? Seria um chato, né? Então é bom ter perfeito até para a gente poder apontar também e apontarem os da gente. Pessoas que trabalham, que lutam, que vivem, que buscam amor, que vivem a paixão, ou seja, o mundo, né? Mas as pessoas são... É impossível que eu nunca tenha dado uma informação errada, é impossível que eu nunca tenha pisado no pé de um companheiro numa coletiva, é impossível que eu sempre tivesse razão, mas eu nunca fui premeditado. Então, quando você sai de manhã para trabalhar, não seja premeditado. As coisas podem acontecer, mas você tem que levar numa boa e estar preparado para tentar solucionar, principalmente no diálogo, né? E pedir muita calma para essas pessoas que estamos na pandemia. Não deixa de ser uma provação para o ser humano, nós, de qualquer idade, e que a gente seja um eterno aprendiz. Não adianta achar que você sabe tudo, porque o homem que acha que sabe tudo acabou de morrer. Isso você tem que aprender sempre, aprende com uma criança, com uma flor, com o vento, com a chuva, enfim. Está tudo aí. A aula do mundo está prestes, está à sua presença todo dia. Então, eu acho que esse é o caminho. Nós somos seres humanos, falíveis, mas tendo boas intenções e boas ações, a gente anda e vai longe e terá sempre uma mão à disposição para nos ajudar. Excelente. De aprender, a gente precisa estar aberto para isso mesmo, né? Ah, que legal, muito bom. Tassiana? Oh. Oi, oi. Pô, já vão parar a gente? Assim não vale, Oi? né, Tassiana? É, justo no Justo no final. final vão Mas parar a pode. gente? Assim não, né? É. Mas valeu, valeu. Agradeço você, Obrigada pela de participação. coração. Se cuida. Nós estamos aqui. Qualquer coisa, bom.